quem é que já parou para pensar na história secreta por trás daquela fruta que está ali na fruteira? Pois é, hoje a gente vai desvendar toda a ciência, a tecnologia e a verdadeira corrida contra o tempo que acontece muito antes do alimento chegar na nossa mesa. Vamos pegar um exemplo bem simples, o tomate. Qual será a jornada dele até chegar aqui? A resposta, olha, é uma verdadeira saga. Envolve biologia, muitos desafios e uma engenhosidade humana que a maioria de nós nem faz ideia que existe. É justamente nessa jornada oculta que a ciência brilha. São processos que a gente não vê, mas que definem se o que comemos vai ser fresco, saboroso e o mais importante de tudo, seguro. Então, vamos seguir essa trilha juntos. Ok, tudo começa lá na origem. Para a gente entender por que uma maçã estraga ou como um suco consegue durar meses, primeiro a gente precisa dar uma olhada na composição dela, na base biológica de tudo. E olha que interessante, a maior parte de uma fruta ou de um vegetal é simplesmente água. Parece básico, mas esse é o ponto central. A batalha pela frescura é, em grande parte, uma batalha contra a perda de água. Perder água é o primeiro passo para o envelhecimento do alimento. A qualidade de um alimento, na verdade, ela é definida muito antes da colheita. É uma combinação bem complexa, sabe? A genética da planta, por exemplo, define o potencial dela. O clima e o solo dão os recursos, e o jeito que ela é cultivada vai dizer se esse potencial vai ser alcançado ou não. Ah, e até o dia exato da colheita pode mudar absolutamente tudo. Agora, a gente entra na parte mais dramática da história. No exato momento em que uma fruta é colhida, uma verdadeira corrida contra o tempo se inicia. É isso mesmo que parece. Uma fruta ou hortaliça continua viva depois de colhida. Ela respira. E, ao fazer isso, ela consome as próprias reservas de energia. Então, quanto mais rápido ela respira, mais rápido ela envelhece e, claro, se deteriora. E quem é o maestro dessa orquestra toda do amadurecimento? É o etileno. Pensa nele como um mensageiro químico, que dá o sinal para a fruta começar a amadurecer, mudar de cor, ficar mais doce e, finalmente, apodrecer. E é aqui que a ciência se divide em dois times. As frutas climatéricas, tipo a banana, elas continuam amadurecendo depois de colhidas, porque tem um pico de produção de etileno. É por isso que dá para transportar elas ainda verdes. Já as não climatéricas, como o morango, precisam estar perfeitas já no momento da colheita. Essa pequena diferença define toda a estratégia de como o alimento vai chegar até a gente. E não é só a respiração e o etileno. Nossos alimentos enfrentam outros inimigos. Um simples amassado durante o transporte, por exemplo, pode abrir as portas para a entrada de micro-organismos, o que acelera todo aquele decaimento que já estava acontecendo. É uma batalha, sério, em várias frentes. Bom, diante de tantos desafios, não tinha outro jeito. A ciência precisou entrar em campo com soluções bem inteligentes para estender a vida dos alimentos. Vamos dar uma olhada agora nas estratégias e nas tecnologias que são usadas para manter os nossos alimentos frescos e seguros por muito mais tempo. A ciência do frescor se baseia em 4 táticas principais. Primeiro, controlar a água que os micróbios precisam para viver. Segundo, criar um ambiente mais ácido onde eles não sobrevivem. Terceiro, usar o frio para deixar tudo mais lento, quase como uma hibernação. E, por último, reduzir o oxigênio para diminuir a própria respiração do alimento. E uma das ideias mais geniais nesse campo é a chamada tecnologia de barreiras. Em vez de usar um método super agressivo, ela combina vários obstáculos pequenos. É como se a gente criasse uma pista de obstáculos que os micro-organismos simplesmente não têm como vencer. É bem inteligente. Ok, com esses princípios em mente, a indústria consegue transformar frutas e vegetais naquela variedade incrível de produtos que a gente encontra por aí, nas prateleiras do mercado. Dentro de uma fábrica, a jornada é toda metódica. Cada passo, desde a chegada da matéria-prima até a embalagem final, é uma chance de garantir a qualidade, ou de perdê-la. Por isso, a velocidade e principalmente a higiene aqui são cruciais para preservar tudo aquilo que foi cultivado com tanto cuidado lá no campo. E aqui, a gente vê a ciência em ação de várias formas. Uma geleia, por exemplo, usa o açúcar para prender a água e impedir os micróbios. Um picles usa a acidez como um escudo. E aquelas saladas que já vêm prontas no saquinho? Ali, a tecnologia muda a própria atmosfera dentro da embalagem, fazendo a alface respirar em câmara lenta. Fascinante, né? E até nas bebidas, a ciência define as regras. Um suco por lei tem que ser 100% fruta, sem poder adicionar açúcar.
Já o néctar e o refresco, aí a história é outra. Eles são diluídos e podem, sim, ter adição de açúcar e água. É uma diferença importante para a gente saber na hora de ler o rótulo. Mas, claro, nada disso importaria se o alimento não fosse seguro, certo? E para isso, existe todo um sistema, um verdadeiro escudo invisível que garante a proteção de quem vai consumir. O conceito central aqui é o de pontos críticos de controle. Funciona assim: em vez de testar o produto só lá no final, a indústria identifica quais são os pontos de maior risco durante todo o processo e monitora esses pontos constantemente. É um sistema de prevenção e não de reação. E esse sistema todo se apoia em alguns pilares essenciais: higiene super rigorosa, controle de pragas e um ponto crucial, a rastreabilidade. É essa rastreabilidade que permite, se houver qualquer problema, rastrear um lote de volta até a sua origem exata, protegendo todo mundo na cadeia. E a história não para por aí, não. A ciência agora está super focada em tornar toda essa cadeia não apenas eficiente, mas também muito mais sustentável. O próximo grande passo é o desperdício zero. A inovação agora busca usar absolutamente tudo: cascas que viram farinha, sementes que viram óleos. É a grande ideia de uma economia circular, onde nada se perde, fortalecendo a cadeia produtiva inteira, desde o pequeno produtor lá na ponta até a grande indústria. E é essa grande questão que fica no final. A mesma ciência que permite a gente ter um suco de laranja fresquinho o ano todo pode ser a chave para um futuro onde nenhum alimento é perdido. Da próxima vez que alguém for abrir a geladeira, vale a pena lembrar da incrível jornada científica que existe por trás de tudo aquilo.